Paz e graça, povo abençoado, povo de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu peguei carona na palavra da pastora Cátia, na penúltima reflexão que ela fala sobre a cultura do reino. Me senti incentivado a falar também um pouco sobre o apóstolo Pedro, esse Pedro enigmático, Pedro sanguíneo, Pedro intempestivo. Portanto, fica comigo. Quem é Pedro? Ou quem foi Pedro, o apóstolo? Na verdade, Pedro, ele nos representa. Pedro é um símbolo da humanidade. Pedro é um símbolo da fragilidade humana. Pedro caminha entre nós. Na verdade, eu posso dizer que Pedro está debaixo da nossa pele. O sangue de Pedro corre nas nossas veias. Nós representamos Pedro. Esse mesmo Pedro que era muitas vezes impetuoso, não deixava ninguém falar antes dele, ele fazia profissões de fé maravilhosas, tomava frente de muitas situações onde os outros ficavam para trás. Pedro, ao mesmo tempo que ele declara, faz uma profissão de fé maravilhosa, Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. No momento seguinte, Pedro é instrumentalizado por Satanás. Mas fique tranquilo, porque o mesmo Jesus que transformou a vida de Pedro, com todas as mazelas, com todas as idiosincrasias, os defeitos, as fragilidades que nós também temos, Jesus também pode nos transformar como transformou Pedro. Quem dizem os homens acerca de mim? Jesus perguntou para os discípulos. Será que alguém teria uma resposta? E alguns falaram, uns falam que o Senhor é Jeremias, é Moisés, ou alguns dos profetas. Mas e vocês? E Pedro, rápido, toma a palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado Simão Barjonas, que não foi você que se revelou, que o revelou, porque você não teria condições para isso, mas o meu Pai me revelou a você através dessa expressão. E sobre esta afirmação, é possível que a gente entenda isso, mas os mais estudiosos da teologia entendem que não foi tanto sobre a afirmação, mas Jesus fala sobre esta pedra, não essa pedra. Porque Pedro significa Petros, pedrinha, fragmento. Mas Jesus é Petra, e essa metáfora só aparece se referindo a Deus, Petra. Pedro é Petros, e Jesus fala sobre esta Petra, olha o pronome, esta, não sobre essa Petros, sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor está firmada não na areia movediça que Pedro talvez fosse representar, mas na Petra, a rocha que é infalível. É interessante que a gente vai seguindo os passos, e a trajetória de Pedro. Pedro, depois ele está mais na frente com Jesus, ali no cenáculo, e há uma discussão entre eles de quem seria o maior, e Jesus olha, observa, Jesus pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro tenta recusar a lavagem. Pedro deixa claro que ele vai entender isso depois, que se não deixar ser lavado, não teria parte com Jesus. Pedro se deixa lavar. Naquele ambiente ainda, Jesus adverte que algumas coisas ruins que eles não entenderiam estariam para acontecer. Jesus seria levado à morte, seria crucificado, e Pedro entende que o assunto é tenso, e Pedro fala, Senhor, olha, eu sei que a situação não está muito boa, e eu sei que o Senhor está muito triste, estou percebendo aí pelo seu semblante, mas olha, eu nunca vou te negar. Os meus colegas aqui podem até amarelar, mas eu nunca vou amarelar. Sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. E Jesus fala, Pedro, Satanás quis te cirandar,
quis te tentar, mas eu orei por você, eu intercedi por você. E te digo mais, Pedro, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Gente, qual seria de Pedro? Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe que isso aconteça. Mas não, Pedro não pegou essa oportunidade. E o tempo passa e as coisas vão acontecendo, Jesus vai para o Getsemane e ali ele ora incessantemente. Talvez seja o momento mais cruciante, mais do que na cruz, aonde ele estava a maior batalha da sua vida, aonde gota de sangue desce da sua fronte. E ele volta para ver os discípulos, eles estão dormindo, e Jesus não fala para os discípulos, ele fala para Pedro. Pedro, nem uma hora você pôde vigiar comigo, Pedro. Em seguida, vêm os soldados, e Jesus fala, vamos embora. E o Filho do Homem será entregue. E ali os discípulos se dispersam, cada um vai para um lugar, se escondem. Aí depois vem ali o Sinédrio, aonde Pedro realmente nega Jesus. Até cita impropérios, está lá no capítulo de João, capítulo 25. A gente vai entendendo que muitas coisas vão acontecendo, até que chega um momento, depois da crucificação, Pedro está envergonhado. Pedro, ele sai de Jerusalém para a Galiléia, são mais ou menos 100 quilômetros. Fica imaginando a cabeça de Pedro depois de ter negado Jesus. O que Jesus está pensando de mim? Talvez chutando os cascalhos, né, de Jerusalém até a Galiléia, mais ou menos 100 quilômetros. Quando encontrar com Jesus, ele vai arrebentar, ele vai acabar comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus nunca abriu mão de Pedro. Pedro abriu mão de Jesus. Mas Jesus nunca abriu mão de Pedro, nem abre mão de você, nem do ministério que ele colocou na sua mão. E ali agora, na Galiléia, Pedro, que é um líder, e interessante, nota de rodapé, líder, nenhum líder é neutro, o líder pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, e carregar aqueles que estão com ele. Pedro fala, vou pescar. O que significa isso? Acabou, não tem mais nada a fazer, estou decepcionado comigo mesmo, o mestre não vai me perdoar, eu fraquejei, eu neguei, não sou mais digno. E Pedro então está com o barquinho amarrado, não deveria. Pedro deixou o barco amarrado, Pedro deixou um plano B para ser usado quando fosse necessário. Billy Graham fala uma coisa interessante, porque quando o diabo tenta pegar você, ou você fica desnorteado, não sabe para onde ir, não sabe para onde navegar, Satanás sempre tem um barquinho ancorado em algum lugar para levar para onde ele quer. Pedro tinha esse barco ancorado, plano B, voltando à sua antiga profissão. Mas olha que interessante, Jesus está vendo tudo isso. E alguém observa que alguém está se aproximando, mais ou menos 100 metros do barco até a praia, aonde eles estavam e aonde Jesus se aproxima, não sabiam que era Jesus. Mas João percebe que é o mestre, que é Jesus. E fala, olha, Pedro, é o mestre, é Jesus. E Jesus está lá de longe gritando. Gritando o quê? Covarde? Amarelão? Vocês me decepcionaram? Não, Jesus grita, filhos, filhos, filhos. Esse peso dessa palavra é cheio de graça. Havia muita graça nessa expressão de Jesus. Filhos. Então, quando Pedro percebe, Pedro não sai correndo para fugir de Jesus. Pedro agora corre na direção de Jesus. E ali na praia, Pedro fica impressionado porque tem ali um braseiro com peixe e pão. Interessante que a palavra nos orienta, nos fala que só existe 2 lugares, onde, no Novo Testamento pelo menos, onde aparece essa expressão de um braseiro. Primeiro é lá aonde Pedro negou Jesus. O braseiro que aquecia as pessoas ali naquele frio, inclusive Pedro. E o segundo braseiro é nesse local onde Jesus deseja restaurar Pedro. Aprendemos aqui que Jesus tinha uma preocupação de, no mesmo espaço geográfico onde Pedro negou, aonde Pedro caiu, aonde Pedro se decepcionou, aonde Pedro abandona o seu ministério, nesse mesmo espaço geográfico, Jesus agora apresenta uma oportunidade da graça para restaurar
a vida e o ministério de Pedro. É possível que você tenha já passado por isso, você passou por uma decepção, por um acidente, por uma situação que você não quer lembrar, aí passa por aquele lugar que aconteceu, aí vem aquele calafrio, o espaço, o momento da memória geográfica. É isso que Jesus não queria que acontecesse com Pedro, mas que Pedro tivesse o espaço, o momento geográfico da restauração, não da negação. Que o desejo de Jesus é restaurar não só Pedro, mas o ministério de Pedro. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde: claro, Senhor, eu te amo. E pergunta de novo: Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Só que Pedro estava respondendo de maneira diferente. Jesus perguntava se Pedro o amava, Pedro respondia que gostava de Jesus. É interessante que na expressão no português, não transfere para o português a realidade que está no grego. Duas palavras são usadas aqui para amar, palavra agapau, da origem agape, e filéu, de amizade, de conhecimento, daí a palavra filosofia, conhecimento. E quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, agapas-me? Pedro não responde que o ama, Pedro responde filose, filose. Eu gosto do Senhor. Talvez Pedro pensando na negação: eu não sou digno, Senhor. Eu não tenho o amor agape para demonstrar e amar o Senhor. Eu gosto do Senhor. E é interessante que Jesus vai perguntando, na terceira vez Pedro fica triste. Por que fica triste? Porque Jesus agora pergunta, não agapas-me, mas filose, Petros, filose, ou filome, você gosta de mim? Jesus usa a expressão que Pedro estava usando nas respostas. Aliás, é isso que a Cátia está usando lá, quando ela fala sobre a cultura do reino. O que entendemos daqui, meus amados? É que não importa o que aconteceu com Pedro, Pedro, ele entende, ele cai a ficha e ele se humilha, não com a arrogância lá do cenáculo. Por isso Jesus perguntou: você me ama mais do que os outros? Por que mais do que os outros? Porque lá atrás Pedro falou que ele amava Jesus mais do que os outros. E agora que Jesus pergunta: o seu conceito de amor para comigo, Pedro, é o mesmo lá do cenáculo? Ou você agora mudou o seu conceito de amor para comigo? E Pedro, muito humilde, muito humilhado, Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ou tu sabes que eu gosto de você. Tu sabes que eu filose. Não agapas, mas filose. E é interessante, amados, encerrando esse momento aqui, que Jesus, ele restaura o ministério de Pedro de uma tal maneira que nesse momento, Pedro que se humilha, Pedro que agora tem condições, Jesus que nunca desistiu de Pedro, fala: apacenta as minhas ovelhas, você é apóstolo, você é meu discípulo, você vai apacentar as minhas ovelhas, e eu vou te preparar, Pedro, para a morte que você vai ter um dia. E Pedro, quando sai dali, é outro Pedro. É um Petros, continua sendo pedrinha, mas com a vitalidade, com a força, com o amor, com a garra de um guerreiro, de um vencedor. E a gente conhece a história. Onde Pedro passava, a sombra de Pedro, os lençóis, o lenço dele curava as pessoas. 3.000 almas se convertem numa mensagem de Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Já que o sangue de Pedro corre em nossas veias, já que estamos debaixo da pele de Pedro, já que tanto Pedro poderia ser um altos e baixos, nós também somos assim, Pedro nos representa, nos enquadremos agora nesse espaço geográfico, desse braseiro onde o Senhor tem restaurado as nossas vidas para ser em tudo mais do que vencedor e ser um discipulador e sair por aí como Pedro saiu. E queria que você pegasse essa palavra, guardasse essa palavra no seu coração. E eu quero te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.